Aleluia. Graças ao Senhor. Muito bom, irmãos. Todas as mensagens que nós já ouvimos. 3 mensagens. O que vocês acharam? Rico, não? Agora, nós vamos ver essa mensagem, é muito especial. Essa mensagem é Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse é o primeiro versículo, né? Versículo 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Onde está Cântico dos Cânticos? Em que posição? Entre Eclesiastes e Isaías. Os irmãos lembram como termina Eclesiastes? Vaidade das vaidades. Vaidades da vaidade. Tudo é vaidade. E aí, nós temos esse início. Cânticos dos Cânticos de Salomão. Depois que nós percebemos que o homem é vazio, é cheio de vaidade, nós precisamos entrar em Cristo, não é verdade? Todos nós, percebendo que nós somos vazios, não temos nada, não temos como resolver nosso problema. Então nós precisamos entrar em Cristo. Isaías, nós sabemos que é a porta para o Novo Testamento. Isaías, ele abre a porta, revela Cristo. E o que faz Cântico dos Cânticos? Cântico dos Cânticos nos leva até a porta. Então, irmãos, nós hoje estamos sendo conduzidos. Essa noite, nós queremos ser conduzidos a Cristo. Por meio dessa palavra, nós queremos todos ser conduzidos, levados para desfrutar Cristo. Por isso que ele diz Cântico dos Cânticos, porque Salomão, ele é um rei maravilhoso, cheio de sabedoria, alguém totalmente diferente daquilo que é comum. Ele é um tipo de Cristo, ele é alguém que representa Cristo. Através da história de Salomão, nós podemos ver muitas coisas do próprio Cristo, do nosso Cristo maravilhoso, que é tão rico, insondável, não é? Ele está acima de tudo, acima de todos. Então esse é o Cristo que nós vemos, por meio de olhar para esse rei, que o Senhor estabeleceu ali em Jerusalém. Bem, irmãos, quando nós olhamos para esse Cristo, quando nós olhamos para esse Senhor, nós vemos algo sublime, maravilhoso, nós nos encantamos, nós somos conquistados. Salomão, ele foi alguém muito sábio, ele escreveu, os irmãos sabem, muitos provérbios, e escreveu muitos hinos. Quantos hinos ele escreveu? Os irmãos sabem, né? Ele escreveu 1005 hinos, 1005 cânticos, 1005, mas ele escolheu esse, irmãos. Ele escolheu esse como o Cântico dos Cânticos. Amém? Esse ele entregou para aqueles que cuidavam do templo, para que fosse utilizado como um cântico ao Senhor. Nós, hoje, queremos entrar nesse cântico, no Cântico dos Cânticos. Nós queremos entrar, irmãos. Evidentemente, o irmão Lee gastou muitas mensagens do Estudo Vida para falar dos Cânticos dos Cânticos. Nós temos só uma mensagem para compartilhar sobre o Cântico dos Cânticos. Essa uma mensagem que nós vamos compartilhar, nós precisamos realmente receber o encargo do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia toda, ela é um romance de um casal universal. E Cântico dos Cânticos representa esse romance, e ele nos apresenta esse romance de uma maneira muito singela, muito viva, muito real. Nós todos queremos tocar naquilo que está intrinsecamente revelado aqui, como diz o título da mensagem. O Senhor, Ele nos escolheu. Um dia o Senhor chamou cada um de nós. E quando nós fomos chamados pelo Senhor,
nós começamos a nossa jornada, como foi falado, uma jornada maravilhosa, que iniciou pela fé, não é? Nessa jornada, nós caminhamos juntos com os irmãos, e nós estamos sendo transformados dia a dia na imagem do Senhor. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas por meio de uma atração maravilhosa que Ele tem exercido nas nossas vidas. Essa atração, irmãos, ela excede a atração de tudo nesse mundo. Quando nós nos abrimos ao Senhor, nós temos nosso coração colocado em Cristo, nós somos atraídos para Ele de uma maneira tão forte, que essa atração conquista todo o nosso ser. Ela conquista o nosso coração. Conquista de tal maneira que, como foi compartilhado, nós queremos deixar tudo o resto. Nós não queremos olhar para mais nada nesse mundo. Nós queremos simplesmente olhar para Cristo. Ao contemplarmos o Senhor, ao contemplarmos Cristo, nós, irmãos, somos enriquecidos. Quando nós olhamos para o ser do Senhor, quando nós olhamos para Ele, nós somos enriquecidos. Sabe por quê? Porque Ele infunde o seu olhar para dentro de nós. Nós somos infundidos pelo olhar do Senhor. Esse olhar que queima tudo aquilo que não é dele e nos acrescenta as riquezas do próprio Deus triuno, que entra em nós e nos faz um com Ele. Nós estamos nos tornando um com Ele. Mais um. Mais um, não como mais um, mas mais um. Cada vez intensamente um com Ele. Isso é o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E aqui, irmãos, eu quero ler para os irmãos, eu vou ler alguns trechos que eu tirei do Estudo Vida. Os irmãos, eu não sei se está falhando, mas deixa eu tirar aqui do bolso. Não está falhando, né? Tá bom. Então eu quero ler para os irmãos, tenham assim paciência comigo que eu vou ler alguns trechos. Amém? Mas eu sei que nós estamos aqui, juntos, ruminando essa palavra. Essa palavra foi falada na China, em Taiwan. Essa palavra já foi compartilhada por vídeo. Essa palavra nós compartilhamos já em outras conferências. E nós queremos repeti-la, irmãos. Repetir a palavra, ruminar a palavra. O que nós estamos fazendo hoje aqui é ruminar essa palavra. Que essa palavra possa penetrar, enriquecer cada um de nós. Então, diz assim, o poema, Cântico dos Cânticos, é um poema, não é? Como um tipo, neste livro poético, como a história do amor entre um rei e uma camponesa. É um retrato maravilhoso e vívido, como a realização do amor nupcial entre Cristo como noivo e seus buscadores apaixonados como sua noiva, em seu prazer mútuo na mescla de seus atributos divinos com as virtudes humanas de seus buscadores apaixonados. A correspondência entre a progressão no poema e o progresso na experiência dos amados de Cristo é a revelação intrínseca da santa palavra do Deus onipotente, onisciente e onipresente. Irmãos, é impressionante quando a gente vê esse livro debaixo da luz do ministério. Quando a gente fala da luz do ministério, nós não estamos falando simplesmente do irmão Witness Lee, estamos falando do irmão Watmani, e estamos falando dos irmãos que vieram antes dele. Porque o irmão Watmani, acho que foi em 1935, ele chamou os irmãos e ele compartilhou essas palavras desse livro com acho que foram 10, não sei quantos cooperadores, que o irmão Lee relata isso, quando ele compartilha no Estudo Vida. Então ele relata isso para nós, e o irmão Watmani, ele obteve um texto de C.A. Coates, que era um dos Irmãos Unidos, um dos últimos mestres dos Irmãos Unidos, e ele compartilha sobre Cântico dos Cânticos. Então os irmãos, sobre a revelação que eles tiveram, que eles obtiveram de outros irmãos, eles foram edificando. O irmão Lee disse que ele recebeu um texto de Hudson Taylor. Hudson Taylor escreveu sobre Cântico dos Cânticos. E o que ele escreveu? Ele escreveu sobre a união, comunhão e união.
E ele recebeu esse texto mimeografado que o neto do Wilson Taylor entregou nas mãos dele. Maravilhoso, né? Toda a história que o Senhor tem revelado para nós. E essa história, quando nós olhamos com essa visão do ministério, de todos esses irmãos que nos entregaram essa riqueza, nós observamos que ela corresponde à nossa experiência. Como que pode, irmãos? Esse livro foi escrito por Salomão, ele foi escrito em Jerusalém, 1000 anos antes de Cristo, e como que ele corresponde à nossa experiência cristã? Como que é isso? É porque o Deus onipresente, onipotente, o Deus sábio, o Deus desse universo queria nos mostrar essa figura de como Ele nos ama, irmãos. O seu amor é tão grande por nós, que nós não podemos escrever. Nós não temos o que falar, nós só temos que agradecer. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Irmãos, os estágios de tal progressão devem ser marcos para nós no decorrer da nossa busca de Cristo para sua e nossa satisfação mútua. Então o tema de Cântico dos Cânticos é a satisfação da satisfação. Satisfação da satisfação. Eu lembro do hino que eu cantava, que era: satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Irmãos, realmente, creio que os irmãos ainda cantam esse hino, muitos. E esse hino, ele fala dessa satisfação. Porque em Cântico dos Cânticos nós temos satisfação sem fim. Esse livro é um quadro dos 6 estágios da experiência do buscador de Cristo, da buscadora, do buscador de Cristo. Então, irmãos, quando nós lemos aqui no ponto 1, eu quero ler junto com os irmãos. O tema de Cântico dos Cânticos, podemos ler, irmãos. O poema é a história sua noiva em 6 estágios principais. Irmãos, então nós vamos ver 6 estágios da nossa experiência cristã. 6 estágios descritos nesse poema. 6 estágios que mostram como nós somos atraídos, levados para a cruz, o ego morre, somos ressuscitados em Cristo para viver em ascensão, somos ainda mais ganhos por Ele para viver além do véu, e também podemos agora, vivendo além do véu, nós temos comunhão intensa com Ele, e essa comunhão nos leva a trabalhar junto com Ele, na verdade trabalhar nele, e trabalhar com Ele e para Ele, e também nos mostra que, por fim, nós todos devemos ser arrebatados. Aleluia! Todos nós queremos ser arrebatados a Cristo. O Senhor está trabalhando no nosso coração para que nós sejamos esses que querem ser e desejam ser arrebatados, juntos com Ele. Perdemos a nossa força, perdemos toda a nossa capacidade, e aí nos agarramos a Cristo e subimos com Ele. Então, Efésios 2:10 mostra que o Senhor nos salvou, irmãos, pela fé. Não foi por obras, para que ninguém se glorie, certo? Mas Ele nos salvou pela fé. E Ele criou algo, Ele fez uma obra e criou um poema. Pois sois feitura dEle, vocês são a obra-prima dEle. Essa obra-prima é uma nova criação. Essa obra-prima é algo que Ele inventou, algo novo. Não tinha antes, foi o próprio Deus que inventou. Ele fez, nós somos obra-prima. E Ele também, irmãos, criou obras para que nós pudéssemos andar nelas. Antes da fundação do mundo. Você imagina isso? Deus preparou boas obras. Nós não somos salvos pelas obras. Mas depois que nós entramos nessa obra-prima, Deus, Ele nos dá a sua própria vontade. Ele nos revela o seu coração.
E Ele tem essas obras que Ele preparou para cada um de nós. Ele preparou para você, preparou para mim, para todos nós. Ele preparou obras para que nós pudéssemos executá-las enquanto andamos nessa jornada maravilhosa da fé. Enquanto temos essa carreira, nós estamos remando. Amém? Por quê? Porque nós estamos contra Satanás. Nós estamos contra o mundo, contra o pecado, contra todas as coisas que estão na esfera celestial aí dos ares. Nós estamos seguindo nossa jornada em Cristo. E o Senhor é que nos prepara as boas obras. Irmãos, temos que intensificar nossa comunhão com Ele. E você tem que perguntar para o Senhor: Senhor, quais boas obras o Senhor preparou para mim? Eu quero andar nelas, eu quero viver nelas, eu quero estar nelas. Eu não quero as minhas próprias obras. Eu não quero fazer aquilo que agrada meu coração, que eu acho melhor, que é segundo a minha própria cobiça, segundo as minhas próprias coisas. Não, na vida da igreja, nós estamos nessa obra-prima, irmãos. Essa obra-prima é realizada por Deus. Foi Ele que fez essa obra-prima, é Ele que está fazendo. E nós fomos inseridos nela. Você acredita isso? Você foi inserido na obra-prima de Deus. Não existe nenhuma obra maior do universo. Eu compartilhei já com os irmãos isso. Eu quero enfatizar, não existe nenhuma obra nesse universo maior que a obra de Deus. Nenhuma que o homem está fazendo hoje em dia, ou pode fazer jamais. A obra de Deus é tremenda. Quando você vai e vê a Nova Jerusalém, você fala, essa obra de Deus é tremenda. E Deus nos colocou nessa obra. Então nós estamos hoje na obra de edificação. Nós estamos edificando o templo maravilhoso, a cidade maravilhosa. Nós estamos cuidando dos muros. Nós estamos trabalhando para Deus. Mas esse trabalho não é segundo o nosso pensamento, segundo a nossa imaginação. Não, é segundo a vontade eterna de Deus. Deus é soberano, irmãos. Deus é todo poderoso. Você pode ter certeza que Ele, para você especialmente, Ele preparou boas obras. Então, graças ao Senhor, porque nós temos essa história de amor, e o Senhor está se tornando o quê? Ele está se tornando cada vez mais rico para conosco, para que essa obra possa ser executada rapidamente. Ela é feita com ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Vamos aqui, irmãos, eu queria só ler esse versículo, 1 João, que está relacionado aí, 4,19, que diz, nós o amamos, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, Ele, irmãos, é a fonte do nosso amor. Na verdade, Ele é o manancial de águas vivas. Ele é a fonte de todas as coisas nesse universo. Ele é a única fonte, e nós queremos ir nessa fonte. Os irmãos podem ler o A. Aleluia. Sua buscadora tenha um relacionamento pessoal, afetivo, particular e espiritual com Ele. Isso é o desejo do Senhor. Nós temos esse tipo de relacionamento. Irmãos, e nesse primeiro estágio, na verdade nós recebemos tudo. Só que não temos a capacidade de desfrutar de tudo. Leva tempo para desfrutar de tudo. Leva muito tempo. Nós temos que ter experiências, nós temos que amadurecer. O Senhor trabalhar na nossa vida de tal maneira que nós vamos passando por estágios, passando por experiências, experiência e mais experiência. Ele prepara as boas obras para andarmos nela. Ele também prepara o caminho, prepara as coisas. Deus é soberano, Ele está preparando todo o ambiente.
E Ele nos dá palavra, Ele nos dá vida para que nós possamos receber e depois aplicar. E quando nós aplicamos, nós somos enriquecidos. A verdade em nós, ela é solidificada. Porque nós fomos então enriquecidos com a verdade. A verdade entrou, a palavra entrou e você experimentou. Quando você experimenta, então você desfruta. Desfruta ao máximo, porque é muito maravilhoso. Os irmãos têm essa experiência e nós precisamos intensificá-la. Precisamos buscar mais e mais o Senhor para que as nossas experiências sejam intensificadas. Então, graças ao Senhor, irmãos, aqui nós vamos ler vários versículos. Não sei quanto tempo vai dar para ler tudo ou não, mas nós vamos em frente. Cânticos 1:2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é teu amor do que o vinho. Irmãos, aqui não é a questão de um pecador indo e pedindo perdão, falando: Senhor, sou um miserável pecador. Nós somos, verdade. Não é mentira. Somos, como foi mostrado, nós temos a misericórdia do Senhor. Mas aqui, irmãos, está falando de um relacionamento da buscadora que ama o Senhor, que é amada pelo Senhor. Essa buscadora fala: beija-me, beija-me, Ele, com os beijos da tua boca. Isso é uma coisa muito íntima, irmãos, e muito pessoal. Você não consegue beijar, você consegue beijar uma pessoa por vez. Não é verdade? Então, é algo único, pessoal. Você beija o Senhor. Então, o pecador, ele vem ao Senhor não como um miserável, mas ele vem como alguém que ama o Senhor. Senhor, eu te amo. Beije-me Ele. Aqui está na terceira pessoa, mas em seguida ela diz: porque melhor é o teu amor do que o vinho. Quando ela fala isso, ela já se aproximou mais do Senhor. Agora ela está falando direto do Senhor. Então, existe uma progressão na experiência espiritual dessa buscadora. Ela vai progredindo. Graças ao Senhor. Depois, já foi citado esse versículo, e eu quero reforçá-lo, né? Porque o primeiro estágio, irmãos, é o primeiro nível. E aqui diz, num 4, leva-me após ti, leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Irmãos, leva-me após ti, apressemo-nos, atraia-me e correremos após ti. Atraia-me e correremos após ti. Essa é uma oração, irmãos. Uma oração. Ela está falando, atraia-nos, na verdade. Atraia-nos. O Senhor, Ele quer atrair todos nós, não é? Ele quer atrair e nós corremos juntos. Então o Senhor é aquele que nos atrai. Se Ele não nos atrair, como que nós podemos correr após Ele? Não é? É pela tua atração. Senhor, eu posso te seguir. Pela tua atração, nós cantamos. Irmãos, nós devemos tornar esse trecho a nossa oração. Sempre orarmos ao Senhor. Atraia-me e correremos após ti. Se você está enfraquecido, se você se enfraqueceu, se você se afastou um pouco do Senhor, não esqueça. Ore essa palavra. Torne ela a tua oração. É tão curta. Atraia-me e correremos após ti. Amém? Então, irmãos, é pela atração do Senhor que nós podemos correr após Ele. Eu quero ler aqui o outro ponto. Em sua busca de Cristo para a satisfação, a amada de Cristo, todos eles são retirados das notas, os trechos e do estudo vida, sendo que as notas vieram do estudo vida, então praticamente é tudo do estudo vida. Em sua busca de Cristo para a satisfação, a amada de Cristo pede a Ele que o atraia, para que ela e seus companheiros, nós, possam correr após Ele. Ela pede para que Ele o atraia, para que nós possamos correr. Irmãos, se cada um de nós individualmente formos atraídos para o Senhor, todos nós, toda a igreja vai estar correndo após o Senhor. Amém? Então, é uma responsabilidade individual para o desfrute coletivo.
motivo. Amém? Para a realização de sua economia eterna. Deus criou o homem à sua própria imagem para que o homem possa expressá-lo. Gênesis 1, 26. Ele também criou o homem com um espírito para que o homem possa recebê-lo e contê-lo. Gênesis 2,7 e Zacarias 12,1. Gênesis 2,7 diz: então formou o Senhor Deus o homem, o pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o Senhor colocou ali algo dele, uma lembrança dentro do homem, dentro do ser do homem, o espírito humano. Zacarias 12,1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Irmãos, quão importante é o espírito do homem, não é? Então, em Eclesiastes 3,11, que nós vamos ler ainda, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Esse sentimento em cada ser humano da eternidade, de um vazio do tamanho do universo, essa questão, irmãos, não resolvida, que fica no coração das pessoas, e elas lutando para entender o que é isso é o que Deus já semeou no coração do homem, de toda a humanidade, de todo o homem. E com um coração que busca o próprio Deus, para que Deus possa ser a satisfação do homem. Então, só tem uma maneira do homem ter satisfação, recebendo Deus. Embora o homem tenha se afastado de Deus, e o pecado através de Satanás tenha vindo para frustrar o homem de receber Deus para a sua satisfação, o desejo por Deus, a busca por Deus ainda permanece no coração do homem. Esse livro nos diz a maneira única de estar devidamente satisfeito com Deus. Perseguir e ganhar Cristo. Irmãos, perseguir e ganhar Cristo. Em Filipenses, Paulo diz que ele deixou tudo, largou tudo. Para que ele largou tudo? Para ganhar Cristo. E ele diz ainda: eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu corro a carreira. Eu corro a carreira. Como que ele corre a carreira? Eu prossigo para o alvo, para o destino da fé, irmãos. Paulo, ele estava correndo, olhando para Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Esse é um exemplo para nós, é um modelo. Nós também temos o modelo aqui da camponesa, essa camponesa desprezada, mas agora ela encontrou o rei. Aleluia! Irmãos, é uma camponesa, mas ela está sendo transformada em rainha, em noiva. Aleluia! E aí nós seguimos aqui no versículo 8. Se tu não sabes, no 7. Dize-me, olha só o que acontece aqui, irmãos. Dize-me, ó amado da minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia? Para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Ela ganhou satisfação em Cristo, e ela quer saber onde estão os outros buscadores. Irmãos, onde estão os outros buscadores? Onde eles estão? Na igreja. Aleluia! O Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: eu tenho um rebanho. Quantos rebanhos tem o Senhor? Ele tem um rebanho. E ela está querendo saber onde está esse rebanho. Ela está perguntando para o pastor, para o amado. Ele é o nosso amado, irmãos. Ele cuida de cada um das suas ovelhas. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores.
Que maravilha. O Senhor diz para ela seguir a pisada do rebanho. Você sabe o que nós estamos fazendo hoje, irmãos? Nós estamos seguindo a pisada do rebanho. Tantos santos que no passado seguiram esse caminho, tomaram esse caminho. Irmãos, louvado seja o Senhor. Eu não sei qual foi a tua experiência, como você conheceu esse caminho, mas todos nós fomos trazidos para esse caminho. Um dia eu disse ao Senhor: Senhor, me mostra o teu caminho. Aleluia. Eu tinha acabado de me converter ao Senhor. E eu disse para Ele: Senhor, me mostra o teu caminho. Irmãos, não é maravilhoso? Hoje eu estou com os irmãos. Vocês acham que Ele mostrou o seu caminho? Aleluia. Eu louvo o Senhor porque Ele mostrou o seu caminho. Essa foi minha Eu fiz a mesma pergunta de uma maneira um pouco diferente. Mas eu falei: Senhor, onde estão os teus? Onde está o teu caminho? E o Senhor, Ele se revela para nós. E Ele nos coloca na vida da igreja. E na vida da igreja Ele nos coloca outros para que nós possamos alimentar. Para que nós também possamos suprir. Esse é o caminho que o Senhor reservou para nós. Alimenta os meus cordeiros. Tu me amas? Tu me amas? Alimenta os meus cordeiros. Então aqui, na sua comunhão com o Senhor, a buscadora é levada a seguir as pegadas do rebanho. Isso vai levá-la à igreja. Quando estamos na igreja, temos os novos para cuidar. Ela segue o Senhor para a sua satisfação. O Senhor, entretanto, cuida da satisfação de Deus, a economia de Deus. Louvado seja o Senhor. Depois, irmãos, aí começa a transformação. Por que o Senhor nos trouxe para a vida da igreja? Irmãos, não reclame da vida da igreja. A vida da igreja tem muitos irmãos. O Senhor permite que haja várias questões. Situações são levantadas. Você não entende a lógica. Você não entende por que está acontecendo aquilo. Você fala: Senhor, não é certo isso aí. Esses irmãos estão errados. Você chama outros irmãos para julgar. Você chama e nada se resolve. A situação vai ficando mais difícil e você se sente encurralado, sofrendo, cheio de dor. Porque o Senhor trouxe você para esse lugar. Porque o Senhor precisa trabalhar na tua alma. Ele precisa resolver problemas que você nem sabe. Você ainda não conhece. Dificuldades que você não entende. Talvez você precisaria de um bom médico para resolver. Não é? O Senhor já me curou de muitas coisas, irmãos. Eu sei disso. De muitos problemas, de muitas coisas da minha mente, do meu entendimento da palavra errado. E de muitas coisas o Senhor foi curando. Essa cura ocorre na vida da igreja. Quando nós estamos com os irmãos, desfrutando da palavra, desfrutando dessas verdades, o Senhor vai nos falando. Quantas mensagens nós ouvimos durante todos esses anos, não é? Que vieram para nós e elas tocaram o nosso coração. Porque nós estamos na vida da igreja. É na vida da igreja que o Senhor fala livremente para os seus seguidores. Ele fala abertamente, Ele toca em você. Ele usa os irmãos. Nós não somos intocáveis. Nós não somos individualistas nem isolados. Nós fazemos parte de um corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Nesse corpo, como diz um certo hino, eu me rendo. Nesse corpo, eu me entrego. Nesse corpo, eu me perco. Eu sumo nesse corpo. Eu desapareço. Eu me torno um membro. Amém? Eu não sou um membro especial, mas sou comum entre os irmãos. Então, misturando-me nesse corpo, eu sumirei. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós não queremos ficar aparecendo, irmãos, nós queremos sumir no corpo. Amém. Queremos desfrutar dessa realidade que o Senhor tem nos dado, tão maravilhosa. Então, quando chega aqui nos versículos depois desse aí, nós começamos a ver que o Senhor começa a falar da formosura dela, da beleza dela. Primeiro ele diz que ela é como
as éguas dos carros de Faraó. Quer dizer, ela ainda é muito natural, ela está no início da jornada, ela ainda é muito natural, mas o Senhor começou a trabalhar, e Ele começa a enriquecê-la com efeitos de ouro, e com tantas outras coisas. Aqui, ela está sendo transformada na vida da igreja. Essa é a transformação que o Senhor está realizando nas nossas vidas. Ele está nos enriquecendo com ouro, prata, pedras preciosas, com toda a realidade dos céus, a realidade celestial, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, não é? Nós os alimentamos, desfrutamos. Ela diz assim: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela é a rosa de Saron, alguma coisa muito comum, que está no campo, mas também ela é o lírio dos vales. O Senhor falou, nem mesmo Salomão se vestiu como eles, não é verdade? Homens de pequena fé, vocês não sabem, e nem Salomão, e ela está dizendo, o lírio do vale. Olha só como Deus faz a transformação. Ele nos veste, irmãos, com a justiça de Cristo. Ele nos veste com aquela veste maravilhosa. Nós tomamos Cristo, nos revestimos de Cristo e nós nos tornamos formosos. Não formosos por nós mesmos, mas formosos porque Cristo é expressado de nós. Não é? Nós temos essas virtudes aromáticas, não é? Então, irmãos, graças ao Senhor pelo lírio dos vales. No versículo 7, diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o amor, até que este o queira. Aqui é o fim do primeiro estágio. Então, irmãos, a satisfação requer duas coisas: descanso e desfrute. Descanso e desfrute. Quando você lê esse capítulo aqui, você vê que ela alcançou o quê? Ela alcançou descanso e desfrute. E ela foi transformada por viver nas recâmaras. Viver nas recâmaras é viver no Espírito. Então nós chegamos no fim do primeiro estágio, graças ao Senhor. Então, irmãos, nesse fim do primeiro estágio, nós agora vamos entrar numa outra situação. Ela adquiriu um certo peso, uma certa riqueza, uma certa expressão. Ela foi transformada. Mas ela quer manter isso. Ela quer manter. Então, irmãos, aí entra um perigo na nossa vida cristã. Aparece o ego. Ela se sente satisfeita e ela quer manter essa satisfação. E ao querer manter essa satisfação, então ela entra e cai na introspecção. Você já teve essa dificuldade? Eu já tive, irmãos. Tive bem profunda. Me marcou a minha experiência de uma maneira muito profunda. Se não fosse o sangue de Cristo, como diz os irmãos, o sangue de Cristo tem poder, não é? Se não fosse o sangue de Cristo, eu não me livraria. Mas entrar na introspecção é algo terrível para o cristão. Você olhar para dentro de si mesmo. E o Scott compartilhou isso hoje já, essa questão. É um grande perigo para o cristão. O Senhor manda nós olharmos firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual penetrou nos céus. Irmãos, nós temos que viver a nossa vida cristã, não estabelecendo objetivos para nós mesmos, ou querendo manter o status que nós alcançamos. Não, irmãos, nós estamos numa jornada, nós estamos com o Senhor, temos que descansar no Senhor. Esse descanso nos leva aonde Deus quer. Nós não temos que programar nada para a nossa vida. Tudo o Senhor já programou. Amém? Então vamos ler o B juntos. No segundo estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para ser libertada do ego por meio da sua união com a cruz de Cristo. Quem nos pode libertar, irmãos?
é a cruz de Cristo. Então, nesse momento, nessa experiência que ela se encontra, ela precisa encontrar a cruz. A cruz é o nosso esconderijo, irmãos. É o lugar mais seguro dessa terra para cada um de nós. Para cada ser humano, o lugar mais seguro, irmãos, para nós é a cruz. É na cruz que nós somos protegidos, somos guardados. Amém? Para você alcançar a cruz, você precisa só de uma coisa: a vida de ressurreição. Você não consegue ir para a cruz. O Senhor, por meio da vida de ressurreição, quando você toca nessa vida, Ele te coloca na cruz, na tua experiência. Amém? Então aqui, Cântico 2:8 diz: ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. O nosso Senhor, Ele vence todo e qualquer problema, irmãos. Esses montes e outeiros, eles são diversos problemas na nossa vida. Eu não sei qual problema que você está vivendo, qual a dificuldade que você está passando, mas eu tenho certeza que o Senhor vem galgando. Se você olhar para Cristo, você vai ver Ele pulando. Nenhum problema pode detê-lo. Ele não é parado por nada, irmãos. Ele tem a capacidade de te colocar no lugar mais seguro da terra, na cruz de Cristo. Então, a amada, ela, como eu disse, ela quer manter o nível da satisfação, o nível da sua experiência. Então, ela entra na introspecção. E o ego, irmãos, ele surge por baixo da introspecção. Toda vez que você entra, é como uma coberta. O irmão Lee diz que é a coberta e debaixo da coberta está o ego. Então, quando você entra na introspecção, o teu ego surge. A tua alma. Então, ela precisa da vida e ressurreição. A introspecção é se observar olhando para dentro de você. Nós devemos olhar sempre para Jesus. Hebreus 12:2. Nosso viver precisa ser na luz, irmãos, na comunhão, no Santo dos Santos. A introspecção nos leva a olhar na nossa alma cheia de trevas. Quando você olha para dentro de você, na sua alma, você só encontra trevas. Você não encontra luz. E a introspecção, muitas vezes, te leva para o passado, para você poder fazer uma autoanálise. Mas o passado, irmãos, ele te engole. E você vai viver ali para sempre. Você não tem como sair. Se você entra nessa esfera, só mesmo a vida de ressurreição do Senhor pode tirar dessa esfera. Você entrou nessa situação, essa situação te engoliu. E você fica lá no passado. O passado era assim, o passado era daquele jeito. Isso aconteceu no passado. Aquele problema lá que você fez comigo, aquela dificuldade que você arrumou para mim, você causou essa dor, o outro causou outra dor, e você tem toda uma lista, né? Onde você anota todos esses problemas, essas dificuldades que você enfrentou no passado e que agora te engoliu, e você vive ali ruminando o passado, e vive na introspecção, e você não consegue avançar. Então, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Na verdade, Paulo não só prosseguia para o alvo, ele perseguia o alvo. Ele foi conquistado para conquistar. Então esse é o nosso Senhor. No 2:9 diz: o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades.
existe uma parede, irmãos. Quando ela entrou aqui, nessa introspecção. E ela está vivendo pelo ego. E quando isso acontece, agora tem uma parede entre você e o Senhor. E o Senhor está espreitando pela parede. Sabe por onde ele olha? Ele olha para a janela. Sempre as paredes têm alguma janela, né? Aqui não tem janela. Tem porta. Pelas grades, tem grade. Então o Senhor está olhando. Nós temos dentro de nós sempre uma janela, chama a nossa consciência. Então nós temos nosso espírito, mas nós temos a nossa consciência. A nossa consciência é como um olho de gato, um lugar que o Senhor pode olhar e ver a nossa alma. Então Ele está olhando pela janela. O meu amado fala e me diz, levanta-te. Olha só, o Senhor está estimulando para que ela possa sair daquela situação. Hoje o Senhor está nos dizendo, irmãos, vamos ler juntos, se os irmãos têm, está aberto aí no versículo, Cantares 2:10, o meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, vem. Amém? Bem, irmãos, não temos tempo de ler todos os versículos, não é, mas vamos tentando aqui. Então depois ele fala das riquezas da ressurreição. Ele mostra, nos outros versículos aqui, a riqueza da ressurreição. No 2,14, ele diz aqui, pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Aqui, ele já levou a amada para a cruz. A cruz é esse lugar difícil, que você não consegue chegar. Pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Nesse lugar, um lugar seguro, um lugar oculto, difícil de alcançar. O Senhor, porque Ele tem a vida de ressurreição, Ele te leva até lá e te coloca lá. Ele te coloca lá, você protegido ali. Amém? E aí ele diz assim, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O Senhor está falando das igrejas. Nossas vinhas estão em flor. O Senhor está falando aqui que nós precisamos conhecê-lo. Precisamos conhecê-lo e o que mais? E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Nesses versículos aqui, o Senhor está nos mostrando disso. Né? Para que nós sejamos conformados à sua pessoa, à sua imagem. Irmãos, a cruz, que é objetiva, ela deve se tornar a nossa experiência subjetiva. E aqui tem um problema, que são essas raposinhas. Essas raposinhas, irmãos, elas são as nossas peculiaridades. São os nossos hábitos, as nossas introspecções. Irmãos, vamos nos abrir ao Senhor. O Senhor tem luz. O Senhor pode nos iluminar. Para que nós possamos deixar todas essas coisas que levam o nosso desfrute embora. Tudo que nós precisamos é permitir que o Senhor esteja crescendo em nós e edificando em nós uma vida cheia da vida de ressurreição, onde nós habitamos na cruz de Cristo e somos protegidos de todas as outras coisas. Irmãos, tem muita coisa aqui, eu vou passar para o próximo ponto, eu vou ler esses pontos individuais aqui, nós vamos ler juntos. O 1 lê os irmãos, o 2 as irmãs, o 3 nós lemos juntos. 1 os irmãos, Cântico dos Cânticos, 2:9. Verdade da ressurreição. Nesses versículos, Cristo é comparado ao mundano, o filho da gazela, galgando os montes, pulando sobre os outeiros. Montes e outeiros referem-se a atividades e valentes, mas nada é
buscadora. É pelo poder da ressurreição, não pela vida natural, que nós, os buscadores de Cristo, somos capacitados a ser conformados à sua morte, ao sermos um com a sua cruz. No nosso espírito mesclado, participamos do Cristo ressurreto e o experienciamos, o que nos capacita a ser um com a cruz, para sermos libertados do ego e transformados num novo homem, na nova criação de Deus, para o cumprimento da economia de Deus, na edificação do corpo orgânico de Cristo. C. No terceiro estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada para viver em ascensão, como a nova criação em ressurreição. Irmãos, nesse ponto, nós somos levados a discernir o espírito da alma. Não é? Esse é um ponto muito importante na nossa experiência. E nós precisamos compreender que nós somos um ser tripartido: corpo, alma e espírito. Não é? Então, nós temos, a palavra de Deus é capaz de separar, né, a alma do espírito. Por isso nós precisamos tanto da espada do espírito, da palavra de Deus. Nós precisamos tanto dela, para que nosso discernimento seja sintonizado com o discernimento do Senhor. Nós temos que aprender a discernir. Tudo que fazemos, nós temos que colocar realmente diante do Senhor. Nossas ações, nossas palavras, nossa maneira de viver, ela tem que ser diante do Senhor. Ela não pode ser separada do Senhor. Nós temos que nos unir a Cristo e ter o nosso viver, o nosso falar, o nosso agir, aquilo que, nosso trabalho mesmo, seja até ele secular, tudo que fazemos, nós temos que fazer na presença do Senhor. Na presença de Cristo. Porque nós precisamos exercitar o nosso ser para discernir entre alma e espírito. Amém? E Tessalonicenses 5:23, ele fala claramente que nós temos corpo, alma e espírito. Muitos cristãos, até teólogos, eles misturam a alma e o espírito. Mas o Senhor, na sua economia, aleluia, nos mostrou como isso é real. O ser tripartido. Como Deus nos criou. Como cada um de nós foi feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Amém? Ele colocou o espírito do homem dentro nele. E hoje esse espírito, em cada um dos cristãos verdadeiros, ele ali habita o Espírito de Deus. Irmãos, não é maravilhoso? Aquela escada que Jacó viu, não é maravilhosa? O que ela faz? Ela une a terra aos céus. Onde ela está, irmãos? Essa escada? No nosso espírito. Você crê nisso? Que tem uma escada no seu espírito? Não é maravilhoso? Você pensar em toda a realidade que Deus colocou dentro de você. O trono de Deus está no seu espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Irmãos, como é maravilhoso nós vermos nosso ser dessa perspectiva. Se nós olharmos para o corpo, para a alma, nós vamos ver que o velho homem se corrompe, não é? Nós vamos ver que o velho homem está, talvez quando é jovem,
se sente forte, né? Um atleta. Mas à medida que os anos passam, as coisas mudam. E aí, a idade do condor que diz, né? Dor aqui, dor ali. Irmãos, isso é a nossa situação, não é? Mas Deus, Ele nos dá outra perspectiva para nós olharmos. Nós hoje temos um espírito, de fato, há um espírito no homem. E o Criador está ali, irmãos. O Criador do universo, aquele que disse, haja luz e houve luz. Ele mudou os tempos, mudou todas as coisas. Ele habita no meu espírito. Toda a história dele acompanha o próprio Espírito de Deus. O Deus triuno habita no nosso interior. É algo poderoso, irmãos. É uma visão gloriosa. É algo que nós não podemos dimensionar. Vai além da nossa capacidade de realizar e perceber aquilo que Deus fez no nosso interior. Ele colocou o Espírito dele em nós, que é o próprio Deus triuno. Então nós temos que discernir a alma do Espírito. Isso é tão importante para nós viver cristão. Então quando nós lemos aqui, eu queria ler o 4:8. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. O Senhor está chamando de novo. Olha que o Senhor, Ele está sempre nos chamando. Você atingiu um estágio, Ele chama você. Atingiu outro estágio, Ele continua nos chamando. Até o arrebatamento, o Senhor está nos chamando. Ele está nos chamando porque Ele é aquele que quer nos levar para junto dEle. Ele quer nos aproximar mais e mais dEle, irmãos. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a cruz que me una a Ti. Não é lindo esse hino? Por quê? Porque, irmãos, a cruz é a nossa proteção, é a nossa salvação. Amém? Ela destrói o ego, ela apaga o ego fica apagado. Quando nós vamos para a cruz, o ego não tem mais função. Agora nós vivemos em Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, eu vivo pela fé. A fé, que é a fé objetiva, a fé do Filho de Deus, que me salvou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu posso viver nessa experiência e nessa realidade. Todos nós podemos. Por isso, o Senhor ainda vem e chama mais um pouco. Você agora está vivendo a experiência da cruz também? Então vem aqui. Vem para o alto. Ele ascendeu aos céus. Nós sabemos que o Senhor ascendeu aos céus. Vou por meu Pai, o vosso Pai. Não me detenhas. Eu tenho que subir para o meu Pai. Eram os primeiros frutos. Então, nós sabemos que ele ascendeu ao Pai. E ele disse que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, o Espírito da realidade, que o mundo não conhece, o mundo não pode receber, mas vós o conheceis. Porque ele disse assim, porque ele está convosco, ele vive convosco, estará em vós. Então, esse Senhor, ele ascendeu e ele enviou o Consolador, ele próprio, né? O Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele enviou Deus como Espírito, todo inclusivo. Agora, o Senhor é o Espírito. Ele é o Espírito. Através desse Espírito, nós ganhamos a liberdade.
Irmãos, liberdade não é pular nas reuniões, ter uma reunião muito aberta. Liberdade está com Cristo ascendido nos céus. Onde é a nossa habitação agora, irmãos? Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. Então, na nossa experiência, nós precisamos ter a realidade de viver em ascensão. Por isso o Senhor chama, vem comigo do Líbano. Vem comigo. Líbano é ascensão. Ascensão em ressurreição. Se os irmãos tiverem dúvida em qualquer palavra que nós falarmos, não temos tempo de explicar, mas vão ao Estudo Vida, leiam o Estudo Vida de Cântico dos Cânticos, e vocês vão ganhar muita riqueza ali. Também o Atmani escreveu algo sobre Cântico dos Cânticos, estão nas obras completas do Atmani. Então, irmãos, nós temos muita literatura. Eu acho que tem cristalização, o estudo de cristalização também de Cântico dos Cânticos. Eu só queria mencionar que o irmão Lee, esse foi o último estudo vida da série. O irmão Lee estava muito feliz. Evidentemente, irmãos, ele estava muito feliz. Eu não participei desse treinamento, dessa conferência, mas eu ouvi as mensagens. E ele estava muito, muito feliz. Uma felicidade tremenda, porque ele completou todos os estudos vida. Amém? Amém? Que bênção maravilhosa. 20 anos. Ele disse que ele achava que ele ia partir com 70 anos. Ele achava, porque, segundo a Bíblia, o homem vive até 70, mas tem força, ele vive até 80, não é? Mas quando ele chegou aos 70, o Senhor lhe deu mais 20 anos. E quando ele chegou aos 70, sabe o que aconteceu? Ele começou a escrever o Estudo Vida. O Senhor lhe deu mais 20 anos até completar, quer dizer, ele deu um pouquinho mais ainda, mas 20 anos até ele completar todos os Estudo Vida. Não é maravilhoso? Quando ele completou, então ele disse, estou pronto, Senhor. Na mensagem ele disse, Senhor, estou pronto. Que maravilha, né, irmãos? Que certeza de fé, que alegria, e que desfrute para nós, quanta riqueza. Então, ascensão, se você tem alguma dúvida em relação às palavras que nós estamos falando, é só ler o Estudo Vida. Vem comigo do Líbano, ascensão em ressurreição, e olha do cimo do Amana. O Amana é o pico da verdade, do cimo do Senir. Senir aqui, irmãos, é uma armadura leve. Essa armadura, ela existe porque você está numa batalha, tem uma luta, mas essa luta, o Senhor já venceu. Ele é o vencedor, ele venceu a luta, então você está com uma armadura leve. Amém? Então aqui nós vemos que nós estamos em ascensão e ressurreição, lutando pela verdade, desfrutando da verdade, já na vitória de Cristo. E aí nós olhamos e vemos o Hermon significa destruição. Destruição, então nós olhamos e vemos, se nós olharmos, irmãos, da perspectiva, do ponto de vista do Senhor, em sua ascensão, nós vamos ver só destruição. Nós olhamos para esse mundo, vamos viajar, olhamos muitas coisas. A natureza é muito linda, porque foi Deus que criou, né? É maravilhosa, é muito bonita. Mas o homem fez muitas coisas bonitas, e nós nos admiramos. Olha esse templo. Os discípulos, olha o templo, Senhor, que maravilhoso. O Senhor tinha dito para eles que estava chegando o tempo, que estava chegando o momento. O Senhor, na verdade, tinha deixado o templo, abandonado tudo aquilo. E aí eles chamam o Senhor e falam, Senhor, olha o templo, que bonito, que maravilhoso. Aí o Senhor falou, não ficará pedras sobre pedra. Destruição. Irmãos, foi tudo destruído. Aquilo é uma figura desse mundo. Você pode olhar a beleza de um carro, a beleza disso, tudo está destruído, irmãos. Quando nós olhamos do ponto de vista do Senhor, nós vemos a destruição. É pura, como Paulo diz, ele considera tudo como refúgio. Refúgio, irmãos.
é isso que você vai ver. Então, graças ao Senhor, Ele fala aqui que nós estamos nas regiões celestiais, mas ainda, irmãos, existe o covis dos leões nos montes dos leopardos, ou seja, nesse mundo ainda existe os inimigos que estão lutando para destruir a verdade, destruir aquilo que o Senhor está construindo em nós, mas nós temos a salvação do Senhor. Vamos ler o 1, os irmãos, o 2, as irmãs, o 3 lemos juntos e o 4 lemos juntos também. Pela obra somos reedificados com a Trindade divina para que a nossa estrutura externa seja a humanidade de Jesus ressurreta e ascendida, e a nossa decoração interior seja amém. Por viver na ascensão de Cristo como a nova criação e ressurreição, a buscadora de Cristo amadurece nas riquezas da vida de Cristo, para tornar-se um jardim para Cristo, para o seu desfrute particular. Ela está preparada para exalar a fragrância de Cristo em qualquer circunstância ou ambiente. No quarto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo é chamada mais fortemente para viver além do véu por meio da cruz após a ressurreição. Então a cruz, irmãos, nós somos salvos por causa dessa cruz. O ego é eliminado por causa da cruz. Nós, quando ascendemos ainda, o Senhor nos chama para vivermos ainda mais na cruz. Graças ao Senhor pela cruz. Quando fala além do véu, nós sabemos que o véu é a carne. Então nós sabemos que até a redenção do nosso corpo, nós ainda vamos carregar essa carne. Quando chegar a redenção do corpo, aleluia, estaremos livres. Mas hoje nós ainda temos a carne. E existe esse véu entre o santo lugar e o santo dos santos. Esse véu, ele está lá nos céus. Eu quero ler um ponto aqui. E vamos rapidamente avançar para terminar. Em nossas experiências espirituais, nós fomos atraídos pelo amor do Senhor e seduzidos pelo próprio Senhor em sua doçura. Nós o seguimos tomando os passos dos santos na igreja pelos séculos. Então nós entramos em comunhão com Ele em nosso espírito. Nessa comunhão, nós somos instruídos. Pulou aqui, desculpa, irmãos. Nós somos instruídos a viver a vida da igreja, e na vida da igreja nós estamos sendo transformados. Louvado seja o Senhor. Nós temos beleza por meio dessa transformação. Então, por meio da transformação, nós somos embelezados, nós estamos nos tornando a noiva embelezada do Cordeiro. Amém? E nós também temos descanso, proteção, satisfação. Todos esses significados espirituais se equiparam aos escritos de Salomão. Amém? Anteriormente, a amada foi comparada a uma égua, um cavalo, entre as carruagens de Faraó, uma rosa de Saron, um lírio dos vales, e entre espinhos, uma pomba, uma coluna de fumaça, uma liteira, um palanquim, um jardim e uma fonte com um fluir. Mas agora ela é comparada à habitação celestial de Deus, a Jerusalém celestial, indicando a maturidade dela em vida para edificação. Então, irmãos, nós somos chamados a viver além do véu. Então isso
experiência mais profunda da cruz de Cristo. O Senhor quer nos levar para todas as experiências. À medida que nós vivemos na esfera celestial, junto com o Senhor, tendo o mesmo encargo que Ele, as mesmas orações, a mesma intercessão, vivendo numa experiência nova de oração nas regiões celestiais, o Senhor, Ele nos introduz, onde? No Santo dos Santos. Hoje o Scott também compartilhou, talvez vocês não ouviram, mas alguns ouviram, sobre a localização do incensário, não é? Do altar de incenso. Então você começa a orar no santo, não é? Você começa a orar no santo lugar, você está orando, de repente o incensário, o altar de incenso vai para onde? Para o Santo dos Santos. Então a Bíblia não consegue definir se ele está no santo lugar ou no Santo dos Santos. É uma questão da nossa experiência, vencermos, rompermos o véu. Isso vem, irmãos, através das nossas orações. Precisamos entrar numa experiência de oração forte com o Senhor. Todos os dias, orar individualmente. Logo cedo pela manhã, orar ao Senhor, entrar em comunhão com o Senhor. Também, se pudermos, nos juntarmos aos irmãos para orarmos com os irmãos, seja durante o dia, durante a noite, termos grupos de oração, para orarmos junto com os irmãos, para que nós possamos estabelecer essa comunhão intensa no Santo dos Santos. Amém? Viver além do véu. Irmãos, nós vamos agora para, deixa eu ver aqui, o item E. Eu quero ler o item 2 aqui, que é muito importante. Desculpa. Na maturidade da vida de Cristo, a buscadora sulamita, forma feminina de Salomão, significando que ela se tornou igual a ele em vida, natureza, expressão e função, mas não na deidade, como a reprodução e duplicação de Cristo, a fim de ser compatível com ele para se casarem. Não é maravilhoso, irmãos? Quando chega aqui em Cantares 6,13, diz assim: volta, volta, sulamita. Volta, volta, sulamita. Quer dizer, ela agora se tornou idêntica a Salomão. Ela tem aqui a mesma identidade dele, em vida, em natureza, expressão e função. É maravilhoso, irmãos. No quinto estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo participa da obra do Senhor. Irmãos, Cristo tem uma obra, e a buscadora participa dessa obra. Precisamos aprender a trabalhar para o Senhor de uma maneira que o Senhor desfrute. Se em nosso trabalho nos preocuparmos apenas com a nossa própria alegria, já falhamos. Devemos trabalhar por sua alegria, dando muitos frutos de amor, com muita fragrância de amor. Então nós, quando atingimos esse estágio, então agora nós compartilhamos a obra do Senhor. E essa obra do Senhor, nós vemos que ela diz assim: venha ao meu amado, no 7,11, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Então, a obra era uma obra aberta e ela era uma obra abrangente. Não era voltada só para a sua localidade, nem para a sua região, era para toda a terra. Ela trabalhava agora para o Senhor. O Senhor tem as vinhas, Ele é um Senhor muito rico. Ele tem as vinhas e Ele quer que todos nós trabalhemos nas suas vinhas. Possamos todos nós ser esses trabalhadores que trabalham nas vinhas do Senhor. O Senhor nos chamou para sermos esses que trabalham na sua vinha. Não importa a hora que você foi chamado, mas o Senhor te chamou. E agora você pode trabalhar na vinha do Senhor. E quando você trabalha na vinha do Senhor, você tem a recompensa. Amém? O Senhor te dá talentos e Ele manda você multiplicar esses talentos. Quando você multiplica esses talentos, você também ganha uma parte. É o que diz aqui em Cântico dos Cânticos. Então, graças ao Senhor, porque ela tinha essa participação na obra do Senhor e ela trabalhava totalmente para a satisfação dele. Aqui diz,
a Sulamita trabalha no 3. A Sulamita trabalha como o complemento de Salomão, cuidando de todas as vinhas, as igrejas e os crentes em toda a terra. Devemos ter uma obra que é para todo mundo. Foi isso que Paulo fez ao estabelecer igrejas e trabalhar para introduzi-las na realidade plena do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. E agora nós chegamos no ponto F, no 6º estágio. No 6º estágio de Cântico dos Cânticos, a buscadora de Cristo espera ser arrebatada. Ela sobe do deserto à esfera terrena, encostada no seu amado. Então, irmãos, diz no 8:5, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? Então, irmãos, aqui nós vemos que ela já não tem forças. Ela deixou tudo com o Senhor, como Jacó, quando lutou com o Senhor, foi tocado na coxa, ele já não tinha mais forças. Então, o Senhor, Ele faz isso na nossa vida. Nesse estágio, então, ela só quer ser arrebatada. Ela quer estar totalmente com o Senhor para sempre. Irmãos, louvado seja o Senhor quer nos dar essa visão. Ele também quer nos arrebatar. Amém? Todos nós queremos ser esses que estão por todos esses estágios para que sejamos vencedores. Louvado seja o Senhor. Na verdade, quanto mais nós crescemos, mais nos tornamos dependentes. Quanto mais crescemos, mais dependentes nós somos. Sulamita também, quanto mais ela cresceu, que ela se tornou igual a Salomão, então ela aí se tornou totalmente dependente do Senhor. Ela disse, põe-me como um selo sobre o teu coração. Não é? Então ela tinha essa plena certeza do amor do Senhor. Põe-me como um selo sobre o teu coração. 8:6. Como um selo sobre o teu braço. Então, o amor dela vinha do Senhor. A força dela vinha do Senhor. Tudo nela vinha do Senhor. Amém? O último ponto, vamos ler juntos, 2 irmãos. Como conclusão deste livro poético, a buscadora de Cristo ora para que o seu amado se apresse para voltar no poder da sua ressurreição. Gamo, ou filho da gazela, a fim de estabelecer o seu reino agradável e formoso, montes aromáticos, que encherá toda a terra. Vamos ler o item B, todos juntos, irmãos. Quando ele vier, a fé se tornará em fatos, e o louvor substituirá a oração. O amor se consumará numa perfeição sem sombras, e nós o serviremos numa esfera sem pecado. Que dia será esse? Senhor Jesus, vem logo. Vamos repetir esse finalzinho? Senhor Jesus, vem logo.